Olá, seja bem-vindo a mais um Movework Podcast. Aqui é o Carlos Endrigo e eu quero saber o seguinte: você está gostando das entrevistas? Qual episódio você mais gostou? Será que é o mesmo que o meu? Comente aí, quero saber, hein? Hoje, como todos os outros, um bate-papo incrível, profissional extraordinária, mas antes, vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda nosso canal a crescer cada vez mais. Então, conto com o seu apoio, hein? Nilce, apresenta pra gente aí a nossa convidada de hoje. Olá, Carlos Endrigo, olá você que nos acompanha. Carlos, a pergunta primeira é para você. Você tem dificuldade de montar uma redação? Como que você saiu no Exame Nacional de Ensino Médio? Conta para nós em algum momento aí. Esse podcast está demais. Para você, principalmente que é estudante ou que vai se submeter a uma prova e um concurso, seja lá qual for aí a situação, e você não consegue, estruturar, se sair bem quando o assunto é construção de texto. Eu estou falando isso porque hoje nós vamos receber aqui a professora Marcele Rodrigues, ela que é doutora em letras e ela vai entregar algumas dicas, viu? De como você se sair bem. Nota máxima. No Enem, por exemplo, já é recorrente, porque a maioria dos alunos dela tem alcançado nota máxima. E aqui nesse podcast você vai conferir tudo isso e muito mais. Vem pra cá, doutora Marcele Rodrigues. Bem-vinda, professora Marcele. A Movework Podcast tem a grande satisfação em recebê-la aqui, viu? Obrigada, Nilce. Obrigada por esse bate-papo que nós vamos fazer, né? Falar sobre a importância da língua portuguesa. Eu me sinto honrada por esse convite. Estou muito feliz de estar com você hoje. Que maravilha! Nós queremos destacar também sobre redação, né? Afinal de contas, os seus alunos, já quero de antemão afirmar que para você que nos assiste, que a maioria dos alunos da professora Marcele tem alcançado nota máxima aí no Enem e em outros exames também. Você vai descobrir tudo isso agora nesse podcast. Mas antes de mais nada, você quer saber, eu também quero saber, quem é Marcele Rodrigues? Eu sou a professora Marcele Rodrigues. Professora a gente já coloca com o nome, né? Mas eu sou Marcele Rodrigues, professora, já há 29 anos. Sou mãe de um rapaz lindo chamado Enzo Rodrigues Passos. Leciono já há um tempo, leciono na área de língua portuguesa, especializei nessa área de língua portuguesa, fiz a parte de mestrado e doutorado como linguagens, e hoje eu estou na área da redação. Já tem um bom tempo que eu estou na área da redação, me aprofundando sempre e mostrando para os alunos que a redação não é um bicho-papão de 7 cabeças e você consegue gabaritar ou tirar uma nota quase perfeita para entrar na faculdade. Que é isso, gente? Olha esse currículo, hein? A gente tem muito que aprender, viu? Olha, doutora Marcele, a gente tem olhado aí nas suas redes sociais, né, essa verdade que você colocou agora e quantas coisas cada pessoa, cada indivíduo tem a crescer, né, no seu dia a dia, principalmente no que diz respeito a se comunicar melhor. E isso vai refletir aí em qualquer exame, em qualquer prova da vida, né? Porque em tudo praticamente a gente necessita usar uma linguagem melhor, né, para se comunicar. E eis a questão, né, quero dizer, com esse conteúdo que a gente vai colocar, a gente pode destacar muitas vertentes da língua portuguesa. Tem a questão da linguagem coloquial, a linguagem culta, mas hoje a gente vai, passo a passo, falar
primeiro sobre a redação, mas antes disso, antes de falar da redação, que os alunos já estão aí inquietos para querer saber, né? Eu quero saber, na verdade, quais os serviços que você está oferecendo nesse momento aí para esse público sensacional. Eu sou professora de uma rede de escola particular e, fora isso, eu trabalho com curso de redação personalizado, trabalho com gramática e redação empresarial, formação, capacitação dos professores e Rede Kids, que é a parte de redação para crianças e adolescentes até o 9º ano. Olha, viu, gente? Bandeja cheia para você. Mas, doutora Marcele, quando foi que você se descobriu professora? Foi desde a sua infância? Como é que foi essa sua trajetória até aqui? Dom a gente não escolhe, né? É o Senhor que escolhe pela gente, Ele que manifesta esse dom sobre nós que precisamos usar os nossos talentos. E de muito pequena, eu ganhei um quadro, e esse quadro tornou o meu melhor amigo. Eu dava aula para as minhas bonecas e morava ao lado de um colégio chamado Educandário Snoopy. E lá eu subia no muro para ver as professoras darem aula para os alunos de educação infantil. E queimou no meu coração. Até então, criança, eu sabia que eu queria ser professora. Mas com o passar do tempo, você vai mudando tantas as profissões, e chegou um momento que fixou essa vontade. Aos 18 anos, eu entrei para uma sala de aula para dar aula e nunca mais parei. Nossa, que professora brilhante. Mas teve uma coisa que você não falou, né? Você é escritora, é palestrante. Como que você consegue conciliar, trabalhando, eu acredito, em 2 escolas, né? E as demais atividades do dia a dia? Tem o filho maravilhoso que eu também conheci, né? Como que você consegue conciliar? Eu trabalho em 3 colégios particulares aqui em Cuiabá e faço todas essas outras coisas, né? Só que eu consigo conciliar você trabalhando com o tempo. Então, 5 minutos para você já é muita coisa. Isso porque em sala de aula são 50 minutos de aula e a gente precisa usar aquelas aulas bem, né? Aqueles minutos bem ali para que o aluno possa aprender. E eu peguei essa sala de aula, esse tempo de sala de aula que você precisa trabalhar com todo o conteúdo que você tem programado para a minha vida. Então, assim, são 24 horas, eu vou cortando tempo e eu me dedico a cada momento. Então, aquele momento que eu estou corrigindo redação, por exemplo, é o momento da redação e eu não faço mais nada, só corrijo redação. O momento de dar os cursos é dar os cursos. O momento da família é para a família. E o momento de escrever os livros é o momento que eu tiro, né, no caso, quando eu lancei há 6 anos atrás, uma coleção de redação e interpretação de texto voltada para o Fundamental 2, porque havia uma necessidade desse segmento. Eu tirei esse tempo, um tempo de férias, foi no final do ano, e eu comecei a escrever. Isso já vinha um pouco no meu coração queimando a vontade de escrever. Então, eu fui fazendo pesquisas, eu fui aprofundando no assunto, até que eu fui paulatinamente escrevendo cada livro. Então, assim, o que hoje nós não temos é o tempo. O tempo é escasso. E aquele tempo que você tem, você não pode se distrair. Se você tem uma meta a cumprir, nada pode te distrair. Você tem que ir lá e cumprir naquele momento que você colocou para fazer. Mesmo que um ou outro fure, mas você precisa se organizar para que as coisas caibam no seu dia. E eu já quero abrir um espaço aqui, doutora. Cadê as suas obras? Tem aí para nos mostrar algumas delas? Eu tenho um exemplar que é do 8º ano. Vou levantar para mostrar para você. Ok, pode ir mostrando para nós. Ó, olha só. Do 8º ano, para o ano que vem ele está com capa nova, mas a minha coleção ela tem do 2º ano do Fundamental 1 até o 9º ano do Fundamental 2. Então eu pego um pedacinho das séries iniciais e vou até as séries finais.
com essa obra. O que ela quer dizer? A interpretação e redação de texto. A interpretação, para que eu redacione, para que eu escreva um gênero, é necessário que eu saiba interpretá-lo. E nós estamos trabalhando crianças e juvenis. Eles ainda não têm essa noção de gênero, até porque a gente tem um elemento fundamental na era deles, né, que é uma era que eles já nasceram na era digital. Eles sabem a tecnologia mais fácil do que nós. Sim. E eles precisam voltar o texto para esses gêneros, porque lá na frente vai ser necessário, é necessário você saber, é necessário você interpretar até para o seu dia a dia. Porque nós pensamos que a interpretação de texto, ela está somente dentro da língua portuguesa, e não é isso. Você interpreta tudo. Tudo você interpreta, para fazer uma prova de matemática, um entendimento de história, e não só na base escolar. Nós interpretamos diariamente tudo em nossa volta. Então, nós precisamos entender, ler, aprender a compreender. Ok. E quantas páginas tem, doutora, esse livro? Depende de cada turma. Eles são classificados em 12 ou... Na realidade, ao todo, são 16 capítulos, mas capítulo de conteúdo, nós temos 12 capítulos. Então, eles chegam a 100 folhas, né? 100 páginas, 88 páginas, e todas elas são colocadas, além dele ver o gênero literário, interpretar o gênero literário, ele também vai reproduzir, ou seja, ele vai escrever, redacionar aquele gênero, para ver se houve um entendimento. E o professor fica livre também para poder colocar mais um ou mais duas redações para esses alunos das séries iniciais e finais, a fim de verificar se houve um entendimento, se ele soube ali diferenciar um gênero do outro. No 9º ano, eu coloquei uma extensão voltada já para esse lado dissertativo argumentativo, que até então o Enem nos pede, para que os alunos do 9º, quando chegar ao ensino médio, eles não encontrem algo abruptamente que eles não viram. Então, eles não vão entrar na parte dissertativa argumentativa, pelo menos sem ter passado o que é um artigo de opinião, o que é um parágrafo padrão, para que depois nós possamos trabalhar aí a parte dissertativa com eles. Que legal. Como é que você faz a abordagem, né? Você procura alguma instituição educacional para apresentar esse material? Como é que é? As instituições que eu trabalho, todas elas já adotaram, né? Não, eu trabalho com alguns e os meus colegas também trabalham com os meus livros. Outras escolas aqui de Cuiabá me procuraram, né, e mostraram interesse em saber mais um pouco sobre a coleção. Eu explico. A escola que adota, ela tem uma mentoria por 1 ano, comigo e com os professores, para eu poder ensiná-los a como manusear, a trabalhar com a redação, principalmente o 9º, que eu já coloco ali algumas correções que são cobradas de competência no Enem, principalmente a competência 1, que é o domínio da língua culta, mas as outras competências rasas, essa é a principal, né, o domínio da língua culta e o que eles precisam abordar. E as escolas mostram interesse, eu explico o que é, mostro o projeto, eles acham assim, a necessidade de ter, e nesse momento a gente começa a fazer uma negociação, uma transação. Que maravilha! O nosso editor já está colocando aí, tá? O @ da doutora Marcele, professora Marcele, e tem o Connect. Como que surgiu esse nome, doutora? Connect MR, muito interessante. Eu queria algo que me identificasse, né? Eu queria algo que fosse o meu rosto, a minha essência. E o Connect veio conectar com essa linguagem virtual agora, né? Conectar, ligar, ficar link, né? Ficar ligado, trazer um elo. Eu coloquei Connect MR, porque é o meu nome e sobrenome, Marcele Rodrigues. Então, Connect em mim, nessa área da educação. Então, Connect MR Educação. Connect na Marcele Rodrigues Educação. Como
eu queria essa ideia de conectar, esse momento de transição, de conectar no meu conteúdo, do que eu sei para passar, foi algo do Senhor mesmo que colocou, conectar em mim. Glória a Deus. Falando em conexão, dizem por aí que não é fácil lidar, né, com uma faixa etária assim, com adolescentes, crianças talvez. Como é que é essa conexão? Eu já andei vendo aí alguns vídeos seus. Como é que, claro, você vai dizer que é prazeroso, mas você pode entregar para nós um ouro. Como é a técnica que você usa aí? De repente você pode estar ajudando algum professor que esteja nos assistindo. Respeito. A base de tudo é o respeito. Você está lecionando, você é um professor e você é visto pelos seus alunos, então a sua conduta conta muito. Se preservar na sua conduta, né? Na maneira de como você tratar, é a mesma maneira de como você gostaria de ser tratado. Eu brinco com os meus alunos, mas na hora de falar sério, eu falo sério. Eu não fico gritando, porque acredito que não é no grito que se resolva, mas na firmeza e tom de voz, né? Então, quando é para parar e você tem algo sério para explicar, você tem que mostrar para o aluno que aquilo ali faz parte da vida dele, não somente do estudo ou de uma prova, mas mostrar para ele que aquilo ali é uma base da educação. E tem uma máxima que eu uso muito, quem detém o poder não é quem tem dinheiro, quem detém o poder é quem tem conhecimento. E aí você vai trabalhando. Eu trabalho com umas idades muito diferenciadas. Eu trabalho com alunos de 10 até aluno de 20, 30 anos. Olha só. Porque eu dou aula de pós-graduação, dou aula para concursos. Então, eu passo numa linha rápida. Pela manhã eu estou com terceiro e pré-vestibular e à tarde eu estou com sexto ano. E à noite eu estou lá num concurso, por exemplo. Então, você tem que ter ali uma destreza para poder você passar nesses segmentos todos. E aí você vai se moldando à medida que você vai entrando nas turmas. Eu entro numa turma de terceiro ano, por exemplo, eu vou falar sobre um assunto sério que é pertinente para eles, né, que é o assunto da redação. Então, eu tenho que instruí-los e ter uma aula, além do que você falou, prazerosa, interessante. Uma aula que vai ali realmente buscar a essência do aluno e o interesse dele. Assim como eu estou numa sala do sexto ano ensinando, por exemplo, o que é uma tirinha, eu tenho que trabalhar o que é interessante para aquele nível, para aquela série, e fazer com que aquilo seja algo muito agradável para eles. É óbvio que nós temos que ter uma postura de professor em sala de aula, mas eu não abro a mão da primeira palavra que eu disse, respeito. Sensacional. E haja um preparo diário para você encarar, entre aspas, né? Levando respeito e, acima de tudo, o ensinamento, conhecimento. E a gente já pode observar os resultados excelentes, né, de seus alunos que se erguem aí pelas redes sociais, agradecendo, mandando feedback. Como que, claro, você vai dizer que se sente muito feliz, mas eu quero ouvir de você qual a palavra aí que você pode destacar para dizer desse seu sentimento. Eu tenho um sentimento de gratidão, porque na realidade eles se descobrem, eu só mostro o caminho, mas no momento de escrever um texto, eles só vão usar uma técnica ou uma estrutura que eu ensinei, ou colocar um operador argumentativo, ou trabalhar a parte do tema, ou colocar um repertório, mas a ideia, a essência, o texto é do aluno. Então, todo o mérito é daquele aluno que tirou a nota. Ele, obviamente, me deixa muito feliz, muito satisfeita, porque eu acredito que quando o professor, no Brasil, nós sabemos que essa profissão ela não é muito valorizada, né? Parece um bordão, mas, na realidade, eu sou professora há tanto tempo e eu sei perfeitamente que não é valorizada, mas é uma profissão gratificante. Gratificante como?
Você ganha dinheiro com isso? Ganha dinheiro? Sim, você ganha dinheiro, sim. Como você ganha dinheiro na área da educação? Quando você tem o amor pelaquilo que você faz. A mesma coisa na área de direito, na área da medicina, na área da engenharia, na área do jornalismo. É quando você coloca o seu amor, é isso, é o seu dom, é aquilo que você nasceu para fazer. Porque quando você faz, as coisas elas vêm, você não precisa ir atrás. Você recebe, você se doa e você recebe a gratidão dos alunos pela tua aula, o respeito dos alunos pela tua aula, por você, pela tua pessoa, o carinho que isso não tem valor que pague. E você também recebe financeiramente, você é reconhecido, sim, financeiramente. Então, assim, quando nós falamos em educação no Brasil, ela precisa ser olhada com carinho, ela precisa ser mais valorizada. É necessário que a educação no Brasil ela se desenvolva, ela se destaque, porque um povo sem educação é um povo manipulável. Um povo sem educação, sem conhecimento, é um povo que não cresce. E à medida que nós entendemos o que é educação, nós melhoramos em tudo. Nós melhoramos na economia, nós melhoramos na política, nós melhoramos no meio social e a desigualdade, que é muito grande no Brasil, ela possa diminuir por meio da educação, assim como acontece nos grandes países, né? Nos países de primeiro mundo. Muito bem. De fato e de verdade, é isso mesmo. Agora, doutora, como que... Você não vai entregar o ouro aqui para o nosso público, né? Porque eles precisam entrar em contato com você. Mas como é que é o desenvolvimento das suas aulas? Você atende online, atende presencial? Como que você prepara a pessoa para entrar nos seus cursos? Quando é distante, eu atendo online, eu atendo pelo Zoom. Quando tem formação de professores, por exemplo, de uma determinada escola, no local que eu moro, eu vou até a escola, nós fechamos uma agenda e eu vou ministrando os cursos para esses professores, capacitando-os. Quando os professores são de fora, aí nós montamos, por exemplo, uma sala no Zoom, e nós trabalhamos ali com uma agenda também. Assim, trabalho com a empresa, quando a empresa tem Cuiabá, eu vou até a empresa, e quando é fora, nós organizamos uma agenda com os funcionários e trabalhamos também. A redação personalizada é quando o aluno realmente ele não quer fazer um curso com todo mundo, ele tem uma certa dificuldade em aprender em uma turma, e ele quer uma aula individual. Por isso que ela se chama personalizada. E também é legal porque ele faz o horário. Ele tem alguns encontros e ele não precisa seguir esses encontros diariamente. Ele pode marcar um encontro e ter as redações para fazer, depois marcar o outro encontro. E esses encontros levam cerca de 2 horas. E quando está perto de mim, né, aqui próximo, eu marco presencial, se assim preferir, mas eu tendo também online, e trabalho da mesma forma como se fosse no presencial. No Zoom dá para subir os slides, todo o material fica no Drive, tanto em qualquer curso meu, os materiais são todos no Drive, e fica lá por 1 ano. Que legal! E para um aluno se preparar para se sair bem numa redação, quantas sessões, por assim dizer, quantas aulas você garante que a pessoa já fica apta? Olha, depende muito da evolução do aluno, mas em torno de 12 encontros a 14 encontros é o essencial, né? A prática em si é do aluno, ele constantemente vai precisar fazer as redações, né, os temas são colocados e ele fará a redação. Porém, o aluno ele precisa praticar, né? Não é só a teoria é só um caminho, mas a prática que leva a sua nota lá, 1980, 960, 900, essa é a receita, é o treino. Que legal! Agora, normalmente a gente encontra pessoas
que se preocupam tanto, né, com o Enem, dias antes do exame, se preocupam mais com o tema do que se preparar para a estrutura do texto. Você vê dessa forma, enquanto profissional dessa área? Não. Em 2022, eu acertei o tema do Enem. Eu fui a única do Brasil a acertar o tema do Enem. Nossa! Em 2023, eu beirei o tema do Enem, né? Foi no ano passado. Acertei o tema da Unemat, uma faculdade aqui de Mato Grosso, e de alguns concursos. Mas acertar o tema, Nilce, na realidade, ele não é tão relevante. Porque, na realidade, o tema do Enem, ele traz uma problemática que ela é real no Brasil, ela é atual, então nós estamos vivenciando de forma direta ou indireta, né, algo que ele vai falar que faz parte da sociedade, é uma problemática social. Na realidade, o corretor corrige a estrutura. O Enem, ele é dividido em 5 competências. Competência 1, domínio da língua culta. Competência 2, vai falar sobre repertórios. Competência 3, é projeto de texto. Competência 4, é a coesão e coerência, os elementos conectivos no seu texto para que seja coeso. E a competência 5 é a conclusão, trazendo uma proposta de intervenção. Então, só por aí você percebe que a correção ela é voltada para a estrutura. É óbvio que o aluno precisa saber, só que como saber todo o tema? Como saber um tema de uma maneira, qual é o tema que eu tenho que estudar? Não é o tema em si. Você precisa estar conectado com tudo que está sendo falado na mídia, fazer leituras, né? Buscar. Aí a gente fica preocupado com esses repertórios. Ai, que repertório que eu coloco? Seja um bom leitor, escute jornais, né? Procure algo culto para fazer essas leituras. São essas. Leia a base constitucional, isso não é para o Enem, isso é para um cidadão brasileiro, para saber dos seus direitos. Né? Procure fazer isso, porque é nesse parâmetro que nós conseguimos fazer uma boa redação, sabendo a estrutura dela. Que todos se interessem, principalmente por conhecer um pouco mais de políticas públicas, né? A política em si, a educação, a saúde, aí fica mais fácil para a pessoa, no momento da prova, né? Se sair muito bem. Doutora Marcele, tem mais livros para mostrar para nós? Não, eu tenho na realidade, no meu WhatsApp, depois eu não sei se você vai colocar, tem a parte do catálogo. Nós vamos colocar. Estão todos lá. Né? O catálogo mostra do 3º ao 9º ano e a coleção inteira. Eu, infelizmente, em mãos, eu só estou com o 8º ano. Só com o 8º ano, né? Só com o 8º ano. Se uma pessoa se interessar e quiser saber o preço, tem que entrar em contato com você, né? Sim. A venda pode ser também para professor. Não há uma necessidade assim, a minha escola não tem, mas eu quero esse material para trabalhar. A venda individual para o professor, material do professor. Pode entrar no WhatsApp, catálogo, já tem o valor. Sim. Agora, não, a minha escola vai adotar. Eu quero que adote. A escola também vai lá no meu WhatsApp, aí entre em contato comigo, porque daí a gente vai conversar e vai fazer aí todas as observações. Isso, aí vai à escola, né, participar das reuniões para entregar esse material de uma forma mais consistente, né? Aí parte de treinamento. Isso, tem que ter esse passo a passo, né, para a pessoa começar a desenvolver as atividades e o conteúdo, né? Sim. Doutora Marcele, você quer acrescentar alguma coisa que eu não perguntei? A gente não vai entregar o ouro para você que está nos assistindo, porque você precisa entrar em contato com a doutora Marcele, não é isso, doutora? Isso mesmo. O meu telefone, creio que está aí, para vocês entrarem em contato. Tudo ok. E, na realidade, eu gostaria só de fechar com a base educacional. Ok.
que os pais invistam nos seus filhos em relação à escola, em relação à educação, né, a leitura, né, essa parte é essencial para que o seu filho cresça, para que cresça nessa ideia de valorização do que não vai ser retirado dele, né, que é a educação intelectual, a educação social, né, essa parte é fundamental para um crescimento de um cidadão autônomo e conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres. Muito bem. Hoje parece que está faltando muita autenticidade, né? O indivíduo ele se debruça muito nas mídias e esquece de princípios e valores que são mais importantes, né? Para que a criança cresça já com esse entendimento do que é a vida propriamente dita, né? Ok, eu quero super agradecer sua mega audiência e até a próxima, se Deus quiser. É com você, Carlos Endrigo.